Bom, rapaziada, estamos cada vez mais perto, né, do início da temporada da NFL. Né, a pré-temporada já tá rolando, os training camps estão pegando fogo. Né, e aí, já que estamos nos aproximando da abertura da temporada, resolvi trazer o primeiro Power Ranking da temporada 26-27 da NFL. Né? Vamos aqui ranquear os 32 times da NFL entrando na temporada. Né? Já adianto que vai ter discussão. Você muito provavelmente não vai concordar com o meu Power Ranking. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode discordar, mas sempre com muito respeito, né? Porque aqui não é a casa da mãe Joana. Porra. Vamos ter respeito. Então, fique à vontade para discordar. E vambora. Vamos começar. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. E, importante lembrar que este e todos os vídeos aqui do canal são um oferecimento de Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa da NFL, uma jersey da NFL, uma bola de futebol americano, que qualquer artigo esportivo quer comprar? Na Centauro você encontra. E utilizando o cupom SWISH10, você consegue um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela nossa querida Centauro. Então não deixe de conferir as promoções da Centauro, sempre tem promoção legal lá, e use o cupom SWISH10 para garantir esse descontinho maravilhoso. Bom, vamos lá. Vamos começar com o pior time da NFL, que na minha opinião é o Miami Dolphins. Né? O Miami Dolphins está passando, né, por um processo de reconstrução. O time finalmente entrou em rebuild, entrou em reconstrução. Vários jogadores foram embora. Tua Tagovailoa, Jalen Waddle, todos saíram. Alguns chegaram, né, como por exemplo o Malik Willis, que começa a temporada como titular, né? E vai ser a primeira vez onde ele vai ser titular integral de um time, né? Não vai ser tapa-buraco, vai ser realmente o dono da posição. Tô bem curioso para ver como que vai ser o desempenho do Malik Willis como titular. É um jogador que deu alguns bons sinais como reserva. Vamos ver como que ele vai reagir tendo agora mais responsabilidade. O Devon Achane vai ser o seu grande parceiro nesse ataque. Né? Os dois vão ter que fazer milagre nesse time, que é um time com muito pouco talento. É um time... cara, é reconstrução, bicho. Não tem muito o que fazer. É reconstrução e por isso, pra mim, Miami entra na temporada como o pior time. O segundo pior time é o Raiders. Né? O Raiders também é um time em reconstrução. Conseguiu o Fernando Mendonça no draft, pick 1, né, o melhor quarterback da classe. Ele não deve começar a temporada como titular. Parece que o Kirk Cousins vai ser o titular nas primeiras semanas. Mas é natural que, com o passar da temporada, com o passar dos jogos, o Fernando Mendonça acabe herdando a posição de titular do Kirk Cousins. Eles finalmente trocaram de técnico, né, trouxeram agora o Clint Kubiak. Desistiram da ideia do Pete Carroll, que era uma ideia muito ruim. Fazia sentido o Pete Carroll no time. Trazem um técnico novo, com um novo quarterback. Mas é um time que ainda... cara, é um time que tem dezenas, né, centenas de problemas. Né? A linha ofensiva é problemática. O corpo de recebedores é muito ruim. Né? A defesa trouxe algumas peças novas, mas ainda é uma defesa muito abaixo. Então, é um time que ainda está se encontrando, mas tem ali um caminhozinho. Né? Tem um caminhozinho, é um pouco melhor do que Miami, por isso que eu deixo o Raiders na frente. Na sequência, eu vou colocar o New York Jets, tá? Tem uma notícia boa no Jets, que é o fato do Geno Smith estar indo muito bem no training camp. Né? Os reports que vêm saindo são de que o Geno Smith está destruindo a defesa do Jets nos training camps, então é uma notícia boa. Só que essa notícia boa, ela também traz uma notícia ruim. Porque a notícia boa é que o Geno Smith está destruindo a defesa do Jets no treino. Isso é bom. A notícia ruim é que a defesa do Jets está sendo destruída pelo Geno Smith. Então, assim,
É uma situação meio complicada. O Aaron Glenn segue no time. Eu achei que o Aaron Glenn seria demitido ao fim da temporada, mas decidiram manter. E vamos ver, cara. Vamos ver o que esse time vai fazer. Na defesa tem algumas peças boas, mas a galera precisa ficar saudável também, né? Então, o Jets é uma incógnita, tá? O Jets é uma incógnita. Vou deixar eles aqui na posição 30, mas pode ser que no decorrer da temporada o Jets acabe herdando a posição de pior time do Dolphins. Existe essa chance. Então, deixa o Jets aqui, mas pode ser que esse time caia bastante no decorrer da temporada. Em 29º eu vou de Commanders. O Commanders trouxe o Stephon Diggs. Chegada que eu acho boa. Eu acho que o Stephon Diggs ainda pode produzir. Mas o restante do time é muito abaixo, né, cara? O Jayden Daniels é ótimo. Amo o Jayden Daniels. Só que ele precisa ficar saudável. Temporada passada ele teve muitos problemas de lesão. A defesa do Commanders é terrível. O Commanders terminou 2025 como a pior defesa da NFL em jardas cedidas. Mudou muita coisa, porque tinha que mudar mesmo. Perdeu já o Laremy Tunsil, né? Pode perder toda a temporada, um problema no tríceps. Então, cara, o Commanders é uma situação muito complicada. Admito que eu não consigo ser otimista com o Commanders. E por isso ficam em 29º. Em 28º, vou de Cleveland Browns, tá? Cleveland Browns até tem algumas coisas interessantes, né? O Denzel Boston, novato, né? Escolha de segundo round, tá chamando bastante atenção nos training camps, tá sendo bastante elogiado por quem cobre Cleveland. Corpo de recebedores parece, né, que vai ser um pouco melhor do que foi nos últimos anos. O problema é quem que vai passar a bola para esses recebedores, né? Deshaun Watson, Shadow Sanders, quem que vai ser o quarterback titular desse time? É uma dúvida, né? E ambos não passam nenhum tipo de confiança, né? Não dá para confiar tanto no Deshaun Watson como no Shadow Sanders. A defesa teve uma perda colossal que foi o Myles Garrett indo embora. O Myles Garrett que é simplesmente o melhor defensor da liga, um dos melhores defensores da história. Na minha opinião, inclusive, o Myles Garrett entra na temporada como o melhor jogador da NFL, tá? Considerando todas as posições. Então, perder um cara desse tem um impacto brutal, tá? Brutal. Então, apesar de eu gostar de algumas coisas que Cleveland tem, a perda do Myles Garrett é muito grande. Vai ser muito sentida, né? Então, eu deixo o Cleveland em 28º. Em 27º, eu vou de Giants, tá? O Giants vai ter os retornos do Jackson Dart e do Cam Scatibo, né? 2 retornos gigantes. O Malik Nabers ainda não está 100% recuperado, está participando de forma bem limitada dos treinos, mas a tendência é que muito em breve o Malik Nabers volte. Trouxeram o Isaiah Likely, gosto do Isaiah Likely, né? Eu curto o Isaiah Likely. Toma aí essa anedota. Defensivamente o time melhorou, né? Fez um bom draft, trouxe John Harbaugh, que já tava, né? Já tinha dado o que tinha que dar em Baltimore, mas agora no novo time em Nova York pode ser que os bons tempos de John Harbaugh voltem, pode ser, mas ainda é um time cru, ainda é um time muito jovem, vai precisar de um tempinho a mais para se encontrar. Por isso que eu deixo aqui em 27º. Em 26º, eu vou de Arizona Cardinals. Tá rolando uma disputa legal pela posição de quarterback titular no training camp, né? Jacob Brissett e o Carson Beck, novato, estão ali, né, disputando essa vaga. Admito que eu não achei que o Carson Beck teria chance de ser titular nesse primeiro ano, mas pode ser que aconteça. Ele tá chamando bastante atenção aí no training camp. O ataque do Cardinals tem algumas peças interessantes, né? Tem Trey McBride, tem Jeremiah Love, né? Pick 3 do draft, Marvin Harrison Jr., Michael Wilson, né? Vem de uma temporada de 1.000 jardas. Então é um time que tem ali peças legais no ataque. O que me preocupa é a defesa, que é terrível, e a linha ofensiva. A linha ofensiva de Arizona me preocupa bastante.
Mas é um time que tem talento, tem alguns skill players legais. Por isso que eu vou deixar eles em 26º. 25º eu vou de Atlanta Falcons, né? Mais um time que tem muito talento. O problema é que essa galera não fica saudável, né? O Jalen Walker já tá fora da temporada. Michael Penix tá voltando de um ACL. O Tua Tagovailoa, que foi colocado como QB titular, tá com problema nas costas, tá? Então, assim, é um time que tem talento, mas não tem saúde, né? Então, é meio complicado o Atlanta Falcons, mas pelo talento que a Atlanta tem, dá pra colocar em 25º. Então, 25ª posição para Atlanta. 24º eu vou de Tennessee Titans. Esse é um time que eu acho que pode surpreender nessa temporada, né? Vai ter aí o Cam Ward indo pro seu 2º ano. Brian Daboll, né, chegou para ser coordenador ofensivo, né? Brian Daboll que fez um trabalho muito bom com o Daniel Jones lá na época de Giants. Pode ser que ele consiga repetir a dose com o Cam Ward, né, que é um quarterback com mais teto do que o Daniel Jones tinha ali na época. Trouxeram o Carnell Tate no draft, um recebedor muito bom, né, um dos melhores recebedores da classe, para alguns até o melhor. Então, uma boa arma aí pro Cam Ward. O André Robinson chegou também no time, mais uma boa adição. Então, é um time que pode surpreender, cara. É um time que pode surpreender. Tem ali o Robert Saleh, né, que na minha opinião é o melhor coordenador defensivo da liga. Um dos melhores, né, junto ali do Spagnuolo, meu Deus, quase que eu esqueci o nome do Spagnuolo, tô maluco. Mas eu gosto muito do Robert Saleh, então é um time que pode surpreender. Vou colocar em 24º, mas pode ser que mais pra frente eu suba bastante o Tennessee de colocação. 23º vou de Carolina Panthers, né, o atual campeão da NFC South, um time que surpreendeu muita gente temporada passada. E aí você pode achar estranho, pô, Luiz, o time foi campeão da divisão, vai colocar só em 23º? Então, porque as lesões estão acabando com esse time, né, cara? Né, Nick Scarton e Chris Brazell II estão fora da temporada. Taylor Moton também tá machucado. O Iken Okono continua, né, não tá 100% ainda. Então é um time que tem muitos problemas de lesão. Reforçaram, né, a linha ofensiva, trouxe o Morrow Freeling no draft e o Rashid Walker, mas as lesões me preocupam, tá? As lesões me preocupam e eu ainda não consigo confiar no Bryce Young. Não consigo confiar 100% no Bryce Young, então por isso que eu vou deixar a Carolina em 23º. Em 22º eu vou de Tampa Bay Buccaneers, que é um time que eu gosto do elenco. O que me preocupa é como que tá o clima em Tampa Bay. O que vem saindo de informação é que o Baker Mayfield não tá muito satisfeito com a situação dele, né? Ele não conseguiu a renovação que ele queria. Ele queria um contrato de 50 milhões por temporada. Esse contrato não foi dado para ele. Vita Vea pediu troca. Mike Evans foi embora. Lavonte David saiu. A batata do Todd Bowles está assando. Então, o time de Tampa Bay é bom. Melhor do que 22ª posição. Mas as vibes de Tampa Bay não me soam tão boas assim. E isso atrapalha bastante, né? No esporte coletivo, se você não tem um clima bom no vestiário, dificilmente você vai ter sucesso, né? O vestiário é muito importante. E eu acho que na NFL talvez seja mais importante do que nos outros esportes. E eu acho que o vestiário de Tampa Bay, não vou dizer que tá rachado, mas tá muito próximo disso. Então, por isso que eu vou deixar Tampa Bay em 22º. 21º, eu vou de New Orleans, tá? Eu vou de Saints em 21º. Outro time que tem um potencial legal para ser surpresa da temporada. Tem ali, né, o problema do Brian Breeze, que tá fora da temporada. O Cam Jordan também, 37 anos, tem lesão na posterior da coxa, então o Saints tem algumas preocupações importantes. Mas também tem motivos para estar otimista, né? O Kellen Moore vem pro seu 2º ano de trabalho. Gostei do que ele apresentou temporada passada. Foi um trabalho bom. Tyler Shug fechou 2025 bem pra caramba. Começa a temporada como titular. E o Saints está numa divisão que está toda aberta. A NFC South está muito aberta. Então New Orleans pode sim surpreender. É um candidato forte à surpresa. Fica em 21º. Em 20º eu vou de Pittsburgh Steelers, né? O time de Mike McCarthy, né?
coloco em 20º. O Aaron Rodgers decidiu ficar mais um ano, né? No auge dos seus 42 anos. Aaron Rodgers seguirá jogando. Ele que fez uma boa temporada, tá? Em temporada passada. Gostei da temporada do Aaron Rodgers, jogou muito bem. Teve aquele jogo icônico contra Baltimore, né? Jogaço. Michael Pittman chegou, né? Mais uma arma aí pro Aaron Rodgers, que finalmente vai ter mais alguém para quem passar a bola, né? Que é muito importante. O que me preocupa em Pittsburgh é o fato deles dependerem tanto assim do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers ainda é bom. Eu ainda acho que o Aaron Rodgers é um dos 20 melhores quarterbacks da liga. Ou até mais do que isso. Pode ser que ele seja um top 15. Pode ser. Mas depender de um quarterback de 42 anos, que não se chama Tom Brady, me preocupa. Entendeu? Então, por essa preocupação com a questão da idade do Aaron Rodgers, eu coloco o Pittsburgh em 20º. Se o Aaron Rodgers tivesse 5 aninhos a menos, Pittsburgh estaria mais acima. Mas por ele ter 42 anos e por ser o primeiro ano do Mike McCarthy, eu vou colocar em 20º. Eu vou me dar o direito de ter um pezinho atrás com o Pittsburgh. Pelo menos pro começo da temporada. Em 19º eu vou de Indianapolis, tá? O Colts teve algumas perdas importantes, né? Michael Pittman Jr. foi a principal delas, juntamente, né, de alguns outros caras. Mas o Daniel Jones está voltando de lesão. Jonathan Taylor finalmente resolveu os problemas do seu contrato. Conseguiu ali, né, a renovação. Tem uma linha ofensiva forte, né? Então, é um time que é bom, tá? A galera às vezes esquece que o Colts começou a temporada voando, tá? O início de 2025 do Colts foi avassalador. É que depois vieram as lesões e o time foi ladeira abaixo. Mas é um time que tem talento. Se a galera conseguir ficar saudável, Colts pode surpreender. Então, 19º eu vou de Indianápolis. Em 18º eu vou de Minnesota, tá? Eu vou de Minnesota Vikings. Kyler Murray foi confirmado, né, como quarterback titular pro começo da temporada. O J.J. McCarthy realmente foi bancado. Uma decisão que eu acho correta, tá? Não dá pro J.J. McCarthy ser titular, pelo menos não nesse momento. Kyler Murray é uma opção bem mais segura, né? Um cara mais talentoso, mais experiente. Então eu acho a decisão correta botar o Kyler Murray como titular. Né? Justin Jefferson vai ser o que mais vai se aproveitar disso, né? Porque agora ele tem um quarterback de verdade passando a bola para ele, né? Então é importante. Brian Flores segue como coordenador defensivo. A defesa de Minnesota é muito boa. Então, se o Kyler Murray conseguir ficar saudável e conseguir ser um pouquinho mais consistente, Minnesota pode surpreender, cara. Pode vencer a divisão, uma divisão muito aberta, tá? A NFC Norte tá aberta pra caramba. Então, Minnesota tem grandes chances nessa temporada, cara. Eu gosto desse time de Minnesota e é isso. Pra mim, Minnesota, 18º. 17º eu vou de Chargers, tá? Outro time que eu tô muito ansioso pra ver nessa temporada, né? Mike McDaniel ali comandando o ataque junto do Jim Harbaugh, né? Tem ali um backfield com muito talento, né? Omar Hampton, Kimani Vidal, Keaton Mitchell, né? São 3 running backs com características diferentes e que acabam se complementando. Justin Herbert segue por lá. Gosto muito também do Justin Herbert. Desde que eu vi o Justin Herbert jogar ao vivo, né? Vi ele jogar ali na Neoquímica Arena contra Kansas City ano passado. Cara, minha percepção sobre o Justin Herbert mudou muito, cara. Sabe, eu comecei a admirar muito o Justin Herbert depois de ver ele jogar, entendeu? Então, virei um fanboyzinho do Justin Herbert. E se essa linha ofensiva conseguir ficar saudável, o Chargers pode chegar bem longe nesse ano, cara. Tô botando muita ficha no Chargers, coloco em 17º. Em 16º eu vou de São Francisco, né? São Francisco, pode ser que São Francisco esteja abaixo demais, pode ser que São Francisco seja até um time top 10, pode ser, porque em termos de talento à disposição, poucos times têm os talentos que São Francisco tem. O problema é que São Francisco não consegue ter esses caras saudáveis. Não consegue, né? Rick Purcell já tá fora da temporada. George Kittle tá voltando de uma lesão no tendão de Aquiles. Mike Evans, que chegou agora para ajudar o time, machucou. Christian Kirk tá machucado. Entendeu? O Deshaun Stribling tá lidando com problemas físicos. Então, assim,
é um time que não consegue ficar saudável. Não consegue ficar saudável, né? Por isso, por essa desconfiança da saúde desse time, eu coloco o São Francisco fora do top 15. Mas é um time que tem talento suficiente para exceder as expectativas. Mas eu tenho um pezinho atrás por conta das lesões. Por isso que eu vou deixar São Francisco em 16º. Em 15º, Kansas City Chiefs. Sim, por mais clubista que eu seja, não vai ter como colocar Kansas City muito acima do 15º. Não dá, né? É um time que teve perdas importantes na secundária, né? Perdeu jogadores cruciais. Trouxe o Mansour Delane no draft, ele que era o melhor cornerback da classe. Gosto muito do Mansour Delane. Mas é um novato, é um rookie. Pode ser que ele não consiga ter tanto impacto assim no primeiro ano. Então a defesa, especialmente a secundária, me preocupa. Ofensivamente, trouxeram o Kenneth Walker, gosto muito do Kenneth Walker. Acho que ele vai ajudar bastante nesse ataque. Mas eu ainda acho que faltam recebedores. Tá? O Xavier Worth ainda tá com problema no ombro. A notícia boa, né? E assim, o Travis Kelce não dá mais pra confiar. O Travis Kelce é um jogador que... A minha avaliação do Travis Kelce agora é como se ele fosse um mascote. Eu não avalio mais o Travis Kelce como jogador, como tight end. Pra mim, o Travis Kelce é um mascote que vai fazer sua tour de despedida nesse ano, tá? Então, assim, você não vai me ver cobrando o Travis Kelce, você não vai me ver criticando o Travis Kelce, porque pra mim, esse ano é um ano de festa pro Travis Kelce. Então eu nem vou cobrar ele, porque se eu for querer cobrar o Travis Kelce do jeito que eu cobrava nos últimos anos, eu vou só ficar batendo no cara à toa, porque ele não vai conseguir entregar nada próximo do que ele já entregou em outros momentos. Porque o Travis Kelce é um jogador aposentado em atividade, essa é a grande verdade, né? Então assim, apesar de eu gostar do Kenneth Walker, eu acho que o ataque não melhorou o suficiente pra eu criar esperança. A notícia boa mesmo de Kansas City é o Mahomes, né? O Mahomes tá bem, né, foi liberado pra treinar, beleza, show de bola. Mas, com exceção do Mahomes, não tem muito o que me empolga nesse time do Chiefs, não, cara, sendo bem sincero. Pra mim é um time que talvez pegue playoffs se o Mahomes não machucar, mas eu não tenho grandes expectativas com Kansas City, não. Pra mim, Kansas City é o 15º e é isso. Em 14º eu vou de Detroit, né? Jahmyr Gibbs finalmente recebeu a renovação que ele queria, estendeu o contrato, né? Não tem mais problemas, né, extra-campo para lidar, né? O time pode focar 100% em campo. Eu gosto muito do elenco de Detroit, é um dos elencos mais talentosos da liga. O que pega é a lesão, né, cara? É um time que sofreu muito com lesões temporada passada. Nessa temporada já tá com problema de lesão, né? O Cade Mays, que chegou pra jogar ali de center, já sofreu uma lesão no pulso, né? O Blake Miller, rookie, deve começar como right tackle, né? O Larry Borom também chegou ali pra ajudar. Então é um time que tem muitos problemas de lesão, né? Mas é um time que tem muito talento. A Amon-Ra St. Brown é um monstro. Eu gosto do Jared Goff, talvez mais do que a maioria. Tem o Dan Campbell como um dos meus head coaches favoritos. Então eu gosto desse time de Detroit. O problema são lesões. E pela desconfiança em relação a lesões, eu deixo o Lions fora do top 10. Em 13º eu vou de Green Bay, né? Green Bay decepcionou no ano passado. Acho que todo mundo esperava mais desse time de Green Bay. E aí mudanças aconteceram, né? Dontavion Ricks foi para Filadélfia, Rashan Gary foi para Dallas, né? A defesa mudou bastante, né? Vai mudar bastante a defesa. Alguns jogadores importantes estão voltando de lesão, como Micah Parsons, principalmente, né? Devontae Wyatt, Tucker Kraft, né? O Baku Bewele. Então é um time que vai ter retornos importantes. Tem, né, toda essa questão aí do Josh Jacobs, que ainda não foi resolvida. Mas é um time que tem talento, gosto do Jordan Love. Mas, enfim, quero ver como que esse time vai lidar com essas saídas. Como é que vai ser essa defesa. Tô muito curioso para ver essa defesa de Green Bay. Por isso que eu coloco Green Bay em 13º. Em 12º, aí você já pode se preparar, porque eu sei que você vai discordar de mim. Porque eu vou colocar o Patriots em 12º. Sim, o atual vice-campeão vai ficar fora do top 10. Mas eu vou explicar o porquê, tá?
O Patriots trouxe o A.J. Brown. Gosto do A.J. Brown. O time precisava trazer, né? Precisava melhorar o seu corpo de recebedor. Beleza. Problema de New England é que o time perdeu muitos caras importantes, cara. Né? Clavon Chaisson saiu, Khyiris Tonga saiu, Jelani Tavati saiu, Arfred Jennings saiu, Jalen Hawkins saiu, Garrett Bradbury saiu e Stephon Diggs saiu. São muitas saídas, tá? São muitas saídas. Beleza, Drake May tá lá. A.J. Brown chegou, Romel Dobbs chegou, o Vera Tucker chegou. Beleza, draftaram o Caleb Lomo. Então, beleza, o time manteve alguns caras importantes, principalmente o Drake May, e trouxe alguns caras bons. Mas o time perdeu muitos jogadores. Isso me preocupa. E tem um outro ponto. Será que a campanha que o Patriots teve temporada passada foi porque o time realmente era muito bom ou porque o calendário ajudou? É inegável que o calendário do Patriots foi muito acessível. Eu tenho dúvidas. Eu sinceramente tenho dúvidas sobre o quão bom esse Patriots vai ser nesse ano. Pode ser que eles calem minha boca, pode ser, mas nesse momento a minha posição pro Patriots é 12º, tá? Em 11º eu vou de Dallas Cowboys. Estou apostando alto em Dallas nesse ano. Gostei demais do que eles fizeram no off-season. Né? Jalen Thompson, Kobe Durant, Rashan Gary, Dean Withers, todos chegaram nessa off-season para reforçar a defesa. Caleb Downs foi uma das escolhas que eu mais gostei nesse draft. Né? O Caleb Downs era o meu prospecto favorito da classe. Gosto demais do Caleb Downs. Jason Barham chegou também. Pode ser um grande steal também dessa off-season. Então, é um time que melhorou o que tinha que melhorar, que era a defesa. E no ataque, segue tendo muito talento à disposição. Eu ainda gosto do Dak Prescott, tá? Muita gente não gosta, eu ainda gosto dele. Tem boas opções no ataque, tem um bom corpo de recebedores, então eu gosto muito do que Dallas montou. Acho que Dallas atacou o que tinha que ser atacado no off-season. E eu tô apostando alto. Tô apostando alto no Dallas Cowboys. Em 10º lugar, abrindo o top 10, eu vou de Bearsão. Né? Vou de Chicago Bears na 10ª posição. É um time que tá lidando com alguns problemas de lesão. Né? Kobe Bryant e o Kyler Gordon se machucaram. Perderam o DJ Moore. Né? O Luther Burden III vai ter uma carga ofensiva bem maior. Mas tem Ben Johnson, tem Caleb Williams indo para mais um ano. Caleb Williams que tem tudo para... Pode ser até que ele brigue pelo MVP nessa temporada. É um bom palpite para MVP o Caleb Williams. Mas pela questão das lesões e pela saída do DJ Moore, eu deixo o Chicago Bears em 10º. Eu poderia colocar um pouquinho mais acima, mas eu vou ser um pouquinho, né, pé no chão. Vou deixar o Bearsão em 10º. Em 9º, vou colocar a melhor defesa da NFL, Houston Texans, né? Uma defesa fantástica, a defesa mais talentosa da NFL. O que me preocupa é o ataque, né? O CJ Stroud está numa queda livre nos últimos anos. Sinceramente, eu tenho dúvidas ainda se o CJ Stroud ainda é um top 20 quarterbacks da liga. Talvez ele não seja mais um top 20, não é exagero, tá? David Montgomery deve melhorar o jogo terrestre, White Teller, Braden Smith, o time teve algumas chegadas legais, mas o ataque, linha ofensiva, CJ Stroud me preocupam bastante. Mas pela defesa que eles têm, eles ficam no top 10. Eu vou deixar em 9º lugar pela defesa. Em 8º eu posso me arrepender muito, mas eu vou colocar o Bengals em 8º. Sim, vou colocar Cincinnati Bengals em 8º. Vou acreditar no Joe Burrow ficando saudável. Vou me iludir com o Joe Burrow. Melhoraram a defesa, investiram na defesa finalmente, depois de negligenciar isso durante anos. É um ataque talentoso, explosivo. Então, eu vou acreditar na saúde desse time. Se Joe Burrow ficar saudável e essa defesa realmente for melhor como ela parece que vai ser, Cincinnati pode repetir o que fez anos atrás e chegar no Super Bowl. Essa é a verdade. Então,
Eu vou me iludir e vou colocar Cincinnati em oitavo. Vou me expor ao erro. Tá? Em sétimo lugar, eu vou de Jacksonville Jaguars, né? Foi um dos times que mais empolgou na reta final da temporada passada, né? Foi um ataque que explodiu na segunda metade da temporada, né? O Trevor Lawrence jogou pra caralho na reta final, né? E o time ele foi tão bom, fechou tão bem a temporada, que a diretoria decidiu só manter o elenco, né? Apostaram na continuidade do time, apostaram na continuidade do trabalho, e eu acho que foi uma decisão certa. Tá, eu gosto do que o Jacksonville tem. Realmente eu fiquei muito empolgado com a reta final de temporada deles. E eu acho que é um time que pode sim brigar forte nessa AFC, mano. Então, Jacksonville, time fortíssimo, fica em sétimo lugar. Em sexto, lá ele, né? Em sexto, vou falar melhor. Baltimore Ravens, tá? Finalmente decidiram trocar a comissão técnica. Chegou o Trey Hendrickson, uma chegada muito importante, né? Um defensor de altíssimo nível, tá? De altíssimo nível, eu gosto muito do Trey Hendrickson. Lamar Jackson segue por lá. O que me preocupa nesse time é a idade, né? É um núcleo envelhecido, tá? Mas eu acho que com uma nova comissão técnica, com o Lamar Jackson saudável, com o Trey Hendrickson chegando bem nessa defesa, eu acho que Baltimore pode ir bem. Acho que pode ir muito bem. Pra mim, é um contender e eu coloco em sexto lugar. Em quinto, eu vou de Buffalo Bills. Tá? Outro time que mudou de técnico, Joe Brady foi promovido, é um elenco que eu gosto, do elenco de Buffalo. O corpo de recebedor poderia ser melhor? Poderia, mas chegou o DJ Moore. Acho que pode ser uma boa ajuda. Tem Josh Allen. Josh Allen segue sendo Josh Allen. Segue sendo um dos 3 melhores quarterbacks da liga. James Cook segue sendo um dos melhores running backs da liga. Então, eu gosto. Gosto do que esse time tem. Tô curioso para ver essa defesa. Mas se a defesa se manter saudável e o Josh Allen continuar sendo, né, essa carreta imparável que ele é, e o Joe Brady fizer um bom trabalho, eu acho que Buffalo pode sim sonhar com o título. Pra mim, é um dos 5 melhores times da liga. Em quarto, eu vou de Filadélfia. Apesar deles terem terminado 2025, né, de uma forma absurdamente decepcionante, as coisas mudaram, né? Sean Mannion assumiu como coordenador ofensivo. A.J. Brown, né, que todo mundo falava, né, que era o câncer desse vestiário, foi embora, né? Foi embora. Então é um time que deve ter um clima melhor, né? E talento, elenco, é algo que nunca faltou em Filadélfia. Então acho que com um clima melhor, eu acho que Filadélfia deve, né, ser bem melhor do que foi temporada passada. E eu acho que é um time que pode sim vencer a divisão e pode sim de novo chegar e vencer o Super Bowl. Em terceiro lugar, eu vou com os atuais campeões, eu vou de Seattle Seahawks, tá? Seattle ainda é um time muito forte, ainda é um dos melhores elencos da liga. O problema é que perdeu peças importantes, né? Eles perderam simplesmente o MVP do último Super Bowl. Kenneth Walker foi embora. É um cara, né? Assim, é uma perda relevante, né? É uma perda relevante. O Zach Charbonnet ainda tá voltando de lesão, sofreu um ACL, então não é fácil. Não é fácil. Mas ainda é um time excelente. Mike McDonald é um dos melhores head coaches da liga, né? A defesa de Seattle é incrível. Mas, enfim, eu acho que a perda do Kenneth Walker pode ser mais sentida do que a galera tá achando. Por isso que eu vou deixar Seattle em terceiro. E aí, indo pro top 2, em segundo lugar, eu vou de Denver Broncos, tá? Tô apostando alto em Denver, né? Um time que terminou a temporada passada 14-3, né? Manteve basicamente o mesmo elenco, trouxeram Jalen Waddle, né? Uma arma fantástica para esse ataque do Sean Payton. Bo Nix voltando de lesão, J.K. Dobbins tá lá, a defesa de Denver é fantástica, né? O Surtain é tranquilamente um dos, se não o melhor, né, cornerback da liga.
Então, bicho, sou fã pra caralho desse time. Gosto muito do Sean Payton. E pra mim, Denver é candidato fortíssimo a ser campeão do Super Bowl. Então, pra mim, Denver fica em segundo. E no primeiro lugar, acho que é meio unânime, né? Los Angeles Rams, né, gente? Não tem muito o que falar. É o melhor elenco da liga. É o melhor time da liga. Né? O atual MVP resolveu continuar, né? Matt Stafford renovou. Trouxe Myles Garrett. Simplesmente o melhor defensor da liga e o melhor jogador da liga. Né? Um impacto brutal, né? A chegada do Myles Garrett. Então, velho, não tem muito o que falar. E ainda existe a possibilidade do Aaron Donald voltar da aposentadoria. E aí a gente teria um Rams tendo Myles Garrett e Aaron Donald pressionando o quarterback adversário. Simplesmente dois dos melhores defensores que a liga já viu. Aaron Donald, na minha opinião, é o melhor da história, na minha opinião. Então, irmão, potencial de destruição desse Los Angeles Rams é uma coisa assustadora, tá? Qualquer coisa abaixo de um Super Bowl é uma decepção absurda para esse time do Rams, né? Então, eu acredito que todo mundo tem o Los Angeles Rams como top 1 times da NFL entrando na temporada. Então, pra mim, é isso, rapaziada. Esse é o meu Power Ranking, né, entrando na temporada. E é isso, concorda? Discorda? Fique à vontade, o comentário tá aí pra isso. Muito obrigado a todos pela audiência, né? Espero contar com a audiência de vocês durante toda essa temporada da NFL. Né? Vai ser um prazer ter você aqui no canal. E é isso. Valeu, tamo junto. Grande beijo e tchau.